A paz, irmão. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez levando a palavra de Jesus, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, o que ele deixou para conosco, o que a gente pode levar na nossa vida, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, porque se a gente não puder ajudar, então fique de lado, não atrapalhe, não seja estorvo, não seja pedra de tropeço para nenhum dos irmãos, e muito menos desencaminhe aqueles que estão para chegar diante da palavra. Muitas vezes temos que ficar quieto, apenas usar de intuição que Jesus nos deu para ouvir e depois falar. Então, irmãos, eu estou em Provérbios 21. Vou falar um pouquinho para vocês sobre 21, 15, 16 e quero falar também do 27, né? São palavras de Deus, são palavras de sabedoria, são palavras na parte de Provérbios, né? O 15 diz o seguinte: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O que quer dizer, irmão? Que a gente se sente muito feliz, muito alegre quando a gente está falando a palavra de Deus, né? Quando a gente fala em justiça, praticar a justiça é falar sobre a palavra de Deus, não é julgável. Isso fica a critério de Deus, fica a critério de Jesus Cristo, que é o nosso advogado supremo. Mas a justiça que a gente se refere aqui é falar de Deus, é falar quanto é agradável a presença dele em nossa vida, o quanto que ele nos muda e nos transforma. Eu sei que muitos irmãos da vida, né, da minha vida, antes da minha conversão, ficam abismados, muitas vezes se questionam, né? Mas, irmãos, isso não é uma lavagem cerebral, isso é uma transformação no coração. Isso é uma coisa que cada um vai sentir na hora que tiver que sentir por si só. Não vai ser eu, não vai ser um pastor, não vai ser ninguém que vai fazer essa conversão, essa transformação no seu coração, a não ser Jesus Cristo, né? Então você é uma intimidade com Ele. Você não deve nada a ninguém do mundo. Você deve apenas a Jesus Cristo, certo? Então, quando a gente fala da justiça, é uma alegria. Falar da palavra de Deus é muito amor, é muito sentimento de afeto, né, que a gente sente e a gente gostaria que cada um sentisse. Por isso que a gente fala, irmãos, por isso que eu venho falar para vocês e toda vez que eu penso em parar de falar para vocês, alguém vem falar: Roberto, parou os vídeos, faça mais, por favor. E aqui estou eu falando mais uma vez. Então as pessoas ficam espantadas, né? Quando a gente fala assim, pratica iniquidade, né? Iniquidade, parece assim, nossa, os caras são pecadores pra caramba. Não, eles não são pecadores, só não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas só que nós, como aceitamos esse trabalho, nós, como aceitamos Jesus Cristo, então o nosso dever é levar a palavra, é mostrar o quão tão belo é a palavra de Deus em nossas vidas, né? E no 16 diz o seguinte: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Irmãos, muitas vezes a gente fica insatisfeito, a gente fica inquieto, a gente fica frustrado, né? E a gente acaba um pouco saindo da palavra, um pouco sendo muito humano, muito olhando pelos olhos do homem, sabe? E a gente não chega a morrer, né? A gente não morre na palavra, né? Mas a gente fica meio frustrado, a gente meio que se desvia, né? Quando a gente fala congregação dos mortos, né? É uma congregação de pessoas que caíram e que acham que o evangelho não é esse evangelho que a gente prega, que Jesus deixou pra gente, e sim o evangelho dele, o evangelho dessa pessoa. Então, irmãos, que nesse dia você volte os seus olhos à palavra de Deus. Não é a palavra do Roberto, não é a palavra de um pastor, não é a palavra da placa de uma igreja, e sim a palavra de Deus, a palavra que Deus deixou para que a gente seguisse, essa bússola maravilhosa chamada Bíblia, que nos direciona só o caminho do bem. Irmãos, a gente está vendo ultimamente coisas terríveis, né? Tanto na área evangélica quanto na área católica, espiritual. Mas, irmãos, não nos deixamos abater. Não nos deixamos abater, porque a palavra de Deus é a única. A palavra de Deus não muda. Irmãos, aquele que comete o pecado de não seguir a palavra ou de passar a palavra erradamente, erroneamente, vai pagar 2 vezes ou mais, né? Então, aí vemos lá em Provérbios 21, 27, que seria o último parágrafo que eu queria falar para vocês aqui, ele continua, mas para mim seria a resolução do meu raciocínio nessa manhã,
O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecido com intenção maligna. O sacrifício dos perversos já é abominação. Você imagina, irmãos? Então, aquelas pessoas que se dizem é, representantes de Deus, mesmo elas fazendo os seus sacrifícios, isso já é abominação, irmãos. Né? Já é uma abominação. Agora, imagine ela tendo intenção maligna. Né? Então, irmãos, a gente encontra as respostas que a gente precisa para a nossa vida, a gente encontra as respostas que a gente precisa para a nossa religião. Quando a gente fala em religião, existem outras denominações, certo? Eu respeito, né, na maior humildade, porque Deus fala para a gente não criar contendas. Nós não estamos aqui para criar contendas. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar da palavra de um homem que veio para nos salvar. Ele tinha tudo para nos condenar. Ele tinha tudo para nos julgar. Mas ele veio nos salvar. Então, irmãos, que nessa manhã vocês sejam abençoados ricamente, entendeu? Que Deus entre na vida de vocês, que Deus mostre para vocês o que realmente é o Evangelho. E que se vocês puderem, deem uma lida na palavra de Deus. E caso tenham dúvidas, existem várias pessoas